Um experimento muito interessante que seria um controle térmico de sistemas eletrônicos usando dois componentes que são o LM35 e o LM7805. Esse experimento visa analisar qual que será a variação de temperatura, ou melhor ainda, fisicamente falando, qual que será a quantidade de calor liberada em função da tensão de entrada no sistema. Só fazendo um paralelo, nós temos em um computador um processador e nele, conforme vai sendo necessário, vai aumentando a demanda desse processador, note que o processador ele começa a esquentar mais e mais, necessitando de um sistema de resfriamento próprio. Porque se ele chegar numa determinada temperatura, conforme ele vai esquentando, se ele aumentar muito a temperatura, ele perde performance. E obviamente o inverso, né? Se ele tem uma temperatura muito baixa, ele também vai perder performance. Então é uma tentativa de manter ele nesse limiar para ter uma performance razoável, né? Uma coisa que é interessante notar é a utilização dessa pasta térmica. Eu já vou comentar mais. Então, qual que é o conceito principal? Inicialmente, eu vou ligar numa tensão de 12 volts de entrada. Esse é o nosso componente, é o LM7805. Então, eu estou entrando com 12 volts de entrada, certo? E esse componente basicamente vai converter uma certa tensão de entrada em uma tensão de saída. Esse é um circuito integrado. Portanto, ele vai converter, nesse caso, para 5 volts sempre. Para tensões, no caso, de 12 volts, ele entra no componente e sai 5 volts. Mas note, e para onde que está saindo os outros 7, né? Os outros 7 volts? Se ele está tendo uma coisa que é importante citar, a corrente de entrada é 1 ampere, certo? O que é interessante notar? Para onde que está indo essa potência? Porque nós podemos escrever a potência em função da tensão, então U vezes a corrente nesse circuito, certo? Então nós podemos tratar como uma potência inicial, ou seja, ou melhor ainda, uma potência de entrada, vamos chamar de P1, e uma potência de saída, uma potência P2, né? Mas uma coisa que é interessante, ele está saindo essa potência, ela está sumindo. Para onde que ela está indo, né? Então, ela está sendo dissipada na forma de calor. Nesse exemplo, e é isso que nós vamos tratar. Então vamos calcular qual que é essa potência que está sendo dissipada em função dessa variação de tensão, obviamente. Então nós sabemos que a potência é a tensão vezes a corrente. Só que essa tensão, nós temos uma tensão de entrada, vamos chamar de U1 e U2. Certo? Nós queremos saber o que? A tensão, a diferença dessas duas tensões, certo? Como que está indo de 12 para 5? Portanto, vamos escrever esse U como U2 menos U1. Ou seja, essa variação vezes essa tensão, essa corrente no circuito, certo? Então, se nós abrirmos essa expressão, teremos, portanto, 12 volts menos 5 volts vezes a nossa tensão, que vai ser 1 ampere, certo? Então, isso aqui vai resultar em 7 watts, certo? Então, a partir daqui, nós conseguimos ter uma noção de que num sistema perfeito, né, teoricamente, porque nós estamos desprezando qualquer outras formas de dissipação, como por exemplo as trilhas, a resistência dos cabos, enfim. Num caso perfeito, nós teríamos uma potência dissipada de 7 watts.
Vamos também comentar sobre a potência. A potência ela pode ser escrita como a energia pelo tempo, certo? Mas qual que será a energia nesse sistema inteiro? Nós estamos trabalhando com calor. Calor é justamente, vamos fazer um paralelo, essa energia que está saindo, esse calor que está saindo do sistema, será essa energia que nós iremos usar. Portanto, nós queremos descobrir qual que é essa energia. Então vamos escrever isso daqui como o calor pelo tempo. Então nós temos uma expressão que é o quê? P que é igual ao calor em função do tempo. Nós queremos saber justamente o calor, quanto de calor que ele estará saindo do sistema, né? Então vamos isolar o T, então vai ficar Q que é igual a P vezes T, certo? Então nós temos a potência ela é 7 watts, e o tempo, vamos tomar um intervalo de tempo razoável de 10 segundos, eu acho que é um tempo bom. Então, tomando o tempo de 10 segundos, nós podemos descobrir o calor. Portanto, o calor será 7 watts vezes 10 segundos. Isso aqui nos resultará 70 joules. Correto? Então nós sabemos que sairá 70 joules, haverá uma troca de 70 joules, né, de calor com o sistema. Calor já está implícito essa troca de energia, então poderia só falar que será liberado 70 joules de calor. Porém nós queremos descobrir qual será a temperatura, certo? Então nós podemos usar uma relação de calor sensível, que é o calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura no nosso sistema. Então deixa eu puxar aqui para baixo. O que nós queremos saber neste momento? Qual que será a variação de temperatura, considerando o tempo de 10 segundos, correto? Então, vamos isolar o ΔT. Então, o ΔT será, portanto, o calor dividido pela massa vezes o calor específico. Eu gostaria de pedir perdão, eu acho que eu chamei o calor específico como calor específico. Peço perdão porque eu estou gravando 2 horas da manhã. Então, eu peguei dois valores aqui, que é o calor específico do silício, que é 702 joules por quilograma Kelvin, e a massa desse componente, né, 7805, que ele é aproximadamente 10 gramas, ou 0,01 kg. Então, nós podemos substituir aqui na fórmula, então vamos lá. Variação de temperatura vai ser, então, calor, que é 70 joules, dividido então pela massa, que vai ser 0 gramas ou 0,01 kg, deixa eu arrastar para o lado, vezes o calor específico, que vai ser, daria para arredondar, na verdade, vamos arredondar para 700, só para facilitar os cálculos, que esses dois zeros vai cortar com esses dois zeros, né, ficando só 7. Então vai ficar 700 joules por quilograma Kelvin. Ok? Então a gente já nós podemos cortar esse quilograma com esse quilograma e esse joule com esse joule. Então o que nós vamos ter? 70, deixa eu fazer o cálculo, 70 dividido por 7. Perdão, 70 dividido por 7, porque é 0,01, então aqui vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros, dividido por 7, isso aqui vai resultar então em 10. Então a variação de temperatura é igual a 10 Kelvin. Uma observação interessante para fazer aqui. Vamos colocar um OBS, porque esse resultado deu 10 Kelvin.
mas eu vou fazer uma afirmação. Isso daqui é igual a 10 graus Celsius de variação de temperatura. E por que nesse caso ele é igual? Vamos ver um caso aqui, para graus Celsius e para Kelvin. Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor um sistema que eu tenha 25 graus Celsius e eu faça uma variação para 30 graus Celsius. Certo? Quanto que seria em Kelvin? Seria justamente, se a gente for calcular, 25 graus Celsius mais 273. 273,5, vamos deixar 273,15, vamos manter isso daqui. Se nós fizermos a conversão, então vai ser justamente o nosso valor da temperatura que está variando. Note que isso daqui está sendo uma constante, esse 273, porque esse 30 vai ser justamente 30 mais 273. Ele não vai ter diferença. Então, note o seguinte, que a variação para esses dois casos aqui, graus Celsius, lembrando da fórmula, né, que a fórmula seria a temperatura em graus Celsius, que é graus Celsius, o Kelvin, menos 273, para variações, a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Ou melhor ainda, esse 30 poderia ser decomposto em 25 mais 5, que é essa nossa variação, seria essa variação. E aqui em cima, obviamente, de 25 para 30 também tem uma variação de 5 graus Celsius. Aqui embaixo, 5 Kelvin. Vamos calcular agora qual que será o rendimento nesse sistema. Então, o rendimento ele pode ser expresso como a potência útil sobre a potência total vezes 100, certo? Vamos só trocar os nomes. Então, em vez de potência útil, vamos colocar a potência de entrada. Na verdade, não é a potência de entrada, né? É a potência de saída. Seria útil, não seria saída, dividido pela potência de entrada. Certo? Nós sabemos de duas coisas. Que a potência de saída vai ser igual nós sabemos que sairá 5 volts, lá do exemplo aqui de cima, então vai sair 5 volts e a de entrada é 12 volts, e nós temos 1 ampere, portanto, vai ser 1 ampere vezes, então, saída 5 volts, 5 watts. Já para a potência de entrada, nós vamos calcular como 5 ampere vezes 12 volts, então nós obtemos 12 watts, certo? Então nós podemos calcular justamente o rendimento. Então o rendimento será, qual que vai ser a potência de saída? 5 watts dividido pela potência de entrada, 12 watts, vezes 100. Fazendo esse cálculo, 5 dividido por 12 dá 0,416. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 67, vamos arredondar para 67% de rendimento. Então, uma pergunta possível seria como melhorar esse rendimento? Como fazer um componente que acabe dissipando menos calor. Isso seria uma forma de aumentar o rendimento. Agora eu vou fazer duas perguntas pontuais. Primeira coisa, uma variação de temperatura positiva, ou seja, aumentar a temperatura, vai alterar o desempenho, ou seja, a tensão de saída? A resposta é sim. Vai alterar uma forma limitada, vai alterar assim, muito pouco, né?
assim, independente para variações de temperatura. Mas o que vai realmente alterar de forma relevante é para temperatura muito alta. E o que poderia acontecer seria alterar, evitar, no caso evitar não, seria causar danos ao componente ou causar algumas flutuações dessa tensão de saída. Agora, a segunda pergunta. O que influencia nessa dissipação de calor? Eu vou listar algumas coisas. Primeira coisa, já que não é um sistema ideal, né? Primeira coisa é o fluxo de ar. A segunda coisa, o fluxo de ar dá para notar no experimento que eu gravei. A segunda coisa seria a pasta térmica. Pasta térmica. A qualidade da pasta térmica, a condutividade térmica dela. Uma terceira coisa seria a protoboard, ou seja, o material da protoboard. Uma outra coisa seria a propriedade do ambiente, né? No caso, a temperatura ambiente. A temperatura do ambiente pode estar variando, enfim. E uma última coisa, que não vai ter muito espaço, mas seria a resistência térmica do próprio componente. Eu gostaria de mostrar como que é basicamente o circuito. Esse é um exemplo que eu tirei do material do professor Fabro, Introdução a Práticas de Laboratório em Eletrônica, basicamente Elex 10, se não me engano o código. Está referenciado no material teórico que eu vou disponibilizar no Drive. Estará inclusive na descrição. Então basicamente aqui nós temos o gerador de função. Nesse caso eu usei uma fonte caseira que eu fiz usando uma fonte de computador. Aqui eu vou analisar qual que vai ser a tensão de saída. Então aqui a gente tem a tensão de entrada. Nesse caso aqui eu não sei por que ele está mostrando 7, porque ele está definido como 12 volts, ok? Aqui provavelmente isso daqui ele está variando. Eu sinceramente não sei. Aqui eu não vou saber explicar. Porque isso daqui deveria ser contínuo, né? Então, aqui nós temos dois capacitores. Esses capacitores aqui, se não me engano, eles são cerâmicos. Eu utilizei capacitores eletrolíticos porque eu não tinha esses capacitores no momento. Esse daqui, ele tem 33 microfarad. O outro ele vai ter 100 microfarad. Então 100 microfarad. Valores esses que podem ser consultados no material teórico. Esse resistor ele tem 5 ohms. Eu precisei adaptar outro resistor também. O resistor que eu adaptei era de 47 ohms, se eu não estou enganado, e 100 watts de potência. E aqui nós temos nosso circuito. Então aqui é a entrada, né? Aqui é a saída. Aqui seria um ground. O que nos interessa é justamente a entrada, onde a gente analisou a potência de entrada e a potência de saída. Certo? Note que ele tem essa estrutura aqui em cima. Por que isso? Porque nós podemos parafusar um dissipador de calor. Neste caso, eu coloquei um outro componente, que é o LM35, grudado, como dá para ver no vídeo do experimento, e com uma pasta térmica, e fiz uma ligação separada para analisar qual que seria a variação de temperatura mais aproximada possível para esse componente, ou mais aproximado do que nós temos em um computador. E aqui, note que a corrente vai ser praticamente, na verdade,
Esse gerador de função está meio estranho. Eu testaria com uma fonte estável com pilhas. Nesse momento eu testei com o material teórico que o professor Fabro deixou. Se eu não me engano, são os dois valores teóricos. Então, basicamente, do experimento, se você quiser ver mais sobre o experimento, eu vou disponibilizar. Aqui vai estar na playlist, então tem esse vídeo teórico e o próximo vídeo que será do experimento. E tem um outro vídeo que é um simulador de gases, PV, gases ideais, que conforme você aumenta a temperatura, agita as moléculas no frasco, aumenta a temperatura, pressão, volume, enfim. Você consegue alterar e analisar qual que será a velocidade das partículas. Esse aqui é o experimento de gerenciar, né, temperatura, do controle de temperatura em função da tensão de entrada usando os componentes LM35 e LM7805.